Hoje nós vamos de Mateus 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Olha, o profeta Isaías profetizou sobre João Batista, né? Chamou ele de voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista foi um profeta que ele veio ali para preparar o caminho para Jesus, né? E ele tinha uma pregação de arrependimento. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Ele alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Era um cara bruto, né, gente? Cara do deserto, vestia peles, né? Roupas feitas de pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Ali, a ele, né, vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Então o povo, né, eles iam ao encontro de João Batista, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então o próprio João Batista, né, recebia pessoas de toda aquela região que confessavam seus pecados e eram batizadas nas águas por João, né, um batismo de arrependimento. E João percebeu que muitos fariseus, né, e saduceus, os fariseus era uma elite, né, e os saduceus também do povo judeu, né? Os fariseus ali muito apegados à letra, à lei, né, à regra, à rigidez, e os saduceus uma elite econômica muito ligada à política, né? Eram dois grupos religiosos muito fortes na época, e João chama a atenção deles, né? Quem vos ensinou, raça de víboras, a escapar da ira futura, né? Quem ensinou vocês a se arrepender, batizar e escapar da ira futura? Produzir sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Então João Batista ele não estava indignado porque os fariseus e os saduceus estavam indo lá para serem batizados por ele. Ele estava irritado, né, por eles irem lá, mas não demonstrarem na prática, ou seja, em suas vidas, frutos de verdadeiro arrependimento. Porque uma coisa é você falar que você se arrependeu de algo, que você se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, mas quando alguém olha a tua vida, na prática, você continua com as mesmas práticas. Então, o que indignou João Batista aqui não foi o fato deles irem lá serem batizados por ele, né? É o fato deles irem lá para ser batizados por ele, a fim de escapar da ira futura, mas não demonstrarem frutos de arrependimento, né? Pelo contrário, continuavam fazendo as mesmas práticas pecaminosas. Aí ele fala para esse povo, ó, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras aqui, Deus pode gerar filhos a Abraão. Então esse pessoal, eles eram muito cheios de si, né? Eles falam, nós somos filhos, descendentes de Abraão. E aqui ele fala grande coisa, né? Até dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado, só um instante. Fiquei sem bateria aqui no tripé, mas vamos continuar daqui, desse jeito mesmo, tá bom? Então ele falou assim que o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então João Batista está falando aqui, ó, chegou um tempo que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Então João estava realmente ali indignado com eles. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Está se referindo a Jesus. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Então, olha só, João Batista, né, que era uma autoridade muito estimada, uma autoridade religiosa ali na região, e ele fala que depois dele vem alguém mais poderoso, no qual ele não é digno nem de carregar as sandálias dele, ou seja, as sandálias de Jesus, né? E ele fala assim, ó, eu batizo vocês com água para arrependimento, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então ele está falando que Jesus traz uma pá na mão, e aqui ele se refere àquela pá que o agricultor ele joga, né, o cereal para o ar. Aquilo que não é semente voa com o vento, né? E a semente, por ela ser pesada, ela cai. E aí você tem uma separação daquilo que é verdadeiramente semente, fruto, do que não é. Então ele fala que Jesus já está com essa pá na mão e que ele vai separar o trigo da palha. Ou seja, quem é e quem não é. Jesus vai recolher no celeiro o seu trigo e vai queimar a palha no fogo que jamais se apagará, tá? Então a gente sempre demonstra por obras os frutos do nosso arrependimento.
certo? Arrepender-se da boca para fora, arrepender-se por meio de palavras, não demonstra o verdadeiro arrependimento. O arrependimento ele é seguido de mudança de vida, de mudança de rota, de mudança de atitude. Se você não tem uma mudança de vida, uma mudança de rota ou de atitude, você na verdade não se arrependeu, tá? Não se arrependeu de verdade. E aí João faz esse convite, arrependei-vos, né? Porque é chegada a hora. E então Jesus veio da Galileia, lembra lá de Nazaré, ao Jordão para ser batizado por João, o próprio Deus encarnado, né? O próprio Deus que se fez criatura, que esvaziou-se de si mesmo e habitou entre nós, vai ao Rio Jordão para se batizar com João. Mas aí você fala, mas peraí, não era um batismo de arrependimento? Não era um batismo por imersão e por arrependimento? Sim. Né? E João, ele fala com Jesus sobre isso. Mas Jesus aqui ele quis dar o exemplo. Né? Olha só o que acontece. Mas João se recusava, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, entretanto, declarou, deixe assim, João, por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então Jesus falou, João, relaxa, deixa assim por enquanto, eu sei que você sabe quem eu sou. Né? Vamos dar o exemplo, vamos fazer a justiça se cumprir. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Olha que legal, pessoal, o capítulo 3, né, do livro do Evangelho segundo Mateus. João Batista prepara o caminho, né? João Batista pregando ali uma palavra de arrependimento e batizando as pessoas no Rio Jordão, né? E aqui você tem Jesus indo ao encontro dele para ser batizado, ele reconhecendo quem é Jesus, se nega a princípio, mas Jesus fala, deixa por hora, João, vamos fazer a justiça, né? Então, foi essa palavra de Mateus capítulo 3. A gente tem aqui uma repreensão de João Batista muito forte aos fariseus e aos saduceus da época, porque eles vinham se batizar, mas não davam frutos verdadeiros de arrependimento, continuavam nas mesmas práticas, nas mesmas obras, e João os repreende fortemente, né? Dizendo que o machado já está ao pé das árvores e Jesus já está com a pá na mão para separar o trigo da palha. O trigo vai para o celeiro e a palha vai ser queimada no fogo. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de João capítulo 3. Amanhã nós vamos estar lendo Jesus é tentado pelo diabo. Pessoal do céu. Esse capítulo da tentação de Jesus você não pode perder de jeito nenhum, porque tem umas pérolas que eu quero falar aqui com vocês, tá? Tem algo assim muito precioso para você entender nesse capítulo da tentação de Jesus no deserto. Então não perca. Se você está vendo esse vídeo por uma rede social, passa a me seguir, tá? Curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que você não perca os próximos vídeos. A gente está aqui explorando a vida de Jesus. Começamos lá por Mateus 1, aqui no canal tem o vídeo Mateus 1, Mateus 2, hoje Mateus 3, e a gente vai até Mateus 28, explorando aí a história de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A palavra fala que Mateus ele tinha um dom da escrita, né, uma facilidade em escrever bem. Então a escrita de Mateus ela é muito boa, né, muito clara. E amanhã tá imperdível, Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Então, e se você tá vendo pelo meu canal, se inscreva, tá? Pra gente continuar aí nessa exploração da história do Rei Jesus. Um grande abraço e eu te espero amanhã.